Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando agora o Entre as 7, seu podcast de até 7 minutos, publicado às 7 horas. Bom, hoje é dia 31 de março de 2024, né? Uma data por si só importante, porque hoje marca os 60 anos do golpe militar, né? Da implementação da ditadura empresarial militar no Brasil. Mas hoje também, na Bahia, tá acontecendo o clássico Bavi entre o Bahia e o Vitória, onde infelizmente meu Bahia tá perdendo de 3-2, porque hoje temos um tema muito importante, que é conversar e destrinchar, né? Eu expressar um pouco da minha opinião e guiar a nossa destrinchar e guiar nossa leitura pelo texto Sequestro e Resgate do Conceito de Necropolítica, convite para a leitura de um texto. Bom, o que é esse texto? Esse texto é escrito por uma professora de filosofia da Universidade do ABC, lá em São Paulo, né, de lá de São Paulo, e ele discute esse tema, ele traz o que seria a necropolítica. Porém, entretanto, ele também demonstra como não temos uma pesquisa aprofundada no Brasil sobre esse tema, justamente por esse sequestro do tema, né? Espero que a música de fundo não esteja aparecendo, mas enfim, Bavi, gente, na Bahia. Então é isso que temos para hoje, porque infelizmente eu deixei para gravar o vídeo de última hora. Porém, a gente já fez esse texto há muito tempo, mas eu queria dar uma aprofundada, sabe? Quando você vai revisando o texto, relendo, para entender melhor, para aprimorar, até mesmo para aprofundar seu próprio desenvolvimento sobre o tema, né? Então, entrando agora no que seria, né? A necropolítica, mais ou menos pelo que eu entendi, seria um tema que parte do autor, que infelizmente eu não consigo falar o nome dele, eu até tentei, eu juro que eu tentei falar o nome dele, mas eu não consigo. Parte desse autor depois de ler e de pesquisar sobre, por exemplo, sobre Foucault, porque Foucault tem o nome de poder, se não me engano é isso, biopoder, a programação da população para uma gestão da vida e morte, né? Por exemplo, como essa pessoa vai viver, uh, deixar de morrer ou matar, né? Ou deixar morrer. Enfim, é um termo bem complexo também, só que como o tema não era ele, eu vi o geralzão antes de ler o texto, só para conhecer ele primeiro, que é importante, né? Porém, eu me aprofundei mais sobre necropolítica. E o impacto e o foco desse vídeo não é discutir em si o texto, mas sim trazer umas. Pra me falar. Né, não vou inventar muita história, não. A intenção do podcast é para me falar sobre o texto. E sobre o que eu produzi, sobre o que eu desenvolvi sobre ele. Uh, Voltando ao que eu estava falando, antes de dar uma pausa para falar sobre o que é biopoder, então vem pela necessidade de desenvolver mais e de explicar o que seria isso, né? Parte do princípio de biopoder, na minha opinião, pelo que eu entendi, a necropolítica, parte do princípio do biopoder, porém desenvolve e segue por outros caminhos para tentar explicar e desenvolver sobre uma questão mais atual, sabe? Só para concretizar e dar uma base para a discussão aqui no vídeo, no podcast, o que seria a necropolítica. Basicamente, é a forma de gestão da morte enquanto um projeto de criação do mundo. O biopoder também tem a soberania, o estado de exceção e política de morte são elementos utilizados para desenvolver esse conceito, vamos dizer assim. Um ponto muito importante que eu queria trazer em relação a esse conceito, né, que no texto me despertou mais, é em relação a como não temos, talvez e até provavelmente por conta do sequestro, não temos um desenvolvimento, não seria a minha palavra, não temos um fato sobre o que seria essa necropolítica uh, no Brasil. Por exemplo, podemos julgar que a ditadura militar seja uma necropolítica, se utilizarmos um termo esvaziado, porque, porque o conceito ambiente assim, porque hoje em dia é um termo muito utilizado na internet. Porém, as pessoas que estão utilizando e que estão discutindo com esse argumento não tem uma base, não tem uma profundidade, não sabe nem quem foi o criador, né? Quem desenvolveu esse conceito. Porém, é muito importante que a gente comece a preencher esse conceito de novo, né? Porque existe um esvaziamento, mas é importante reencher ele, justamente para a gente ter uma base e desenvolver. E já que um tema filosófico está tão na boca do povo, devemos desse ápice que esse conceito está tendo, até mesmo para politizar. Acho que essa palavra vai ser um pouquinho errada, mas enfim, vocês entenderam, né? Que é tornar os cidadãos com um senso político maior.
Porque é o que falta, né? Falta um aprofundamento histórico, um aprofundamento filosófico, e porém isso está muito longe de se acontecer, ainda mais com o novo ensino médio, né? Porque eles refizeram o ensino médio, mas ai, trocam uma palavra por outra e é isso. Ah, ah, muito importante isso em relação a um tema que está se discutindo muito atualmente, que é a Palestina, né? O texto fala e discute sobre isso também, porque é um texto recente, é um texto que começa o seu desenvolvimento começa em 2020 na pandemia, né, da Covid-19, muito importante circular e esse fato histórico. Ah, e parte de um grupo de pesquisa da universidade em que a doutora que escreveu ele faz parte. Então, ele surge como uma discussão entre pares, né? Acho que é um texto muito importante, um texto que eu gostei muito. Porém, realmente, não, eu tenho 7 minutos para falar sobre isso, então eu acho que eu já falei o suficiente. Pessoal, tchau, tchau, até o próximo texto. É bem importante explicar o que foi esse texto, porque difere e se afasta um pouquinho do que foi os outros, né? Porque os outros foram textos que a professora passou, mas dessa vez esse texto agora faz parte de uma atividade que foi a professora deu um tema para cada um dos grupos e os membros desse grupo deveriam pesquisar sobre o texto e depois conversar e basicamente ensinar o que aprendeu para os companheiros da equipe e depois produzir, por fim, produzir um vídeo que explicasse o que todos entenderam, entendeu? Tipo, montasse o quebra-cabeça sobre o tema final. Ah, eu gostei do texto, sinceramente. Eu acho que não foi um texto, em momento nenhum, fácil de ler. ah, mas foi um texto que eu gostei, né? Bom, pessoal, infelizmente o Bahia perdeu, né? Ó, que tristeza. Aí eu tô tendo que escutar um bocado de torcedor do Vitória gritando e cantando músicas que nossa imagem como torcedor. Mas é isso, pessoal. Tchau, tchau.